pó vai voltar. Então, que os irmãos lembrem deles nas suas orações. É um tempo difícil, é um tempo de luto, mas estejam orando por eles. Amém? Como nós estamos falando sobre avivamento, estamos num período, os 40 dias de jejum por avivamento. Vamos abrir ali em Atos capítulo 1. Vamos ver alguns pontos sobre isso. Atos capítulo 1 acho que é o texto mais ensinado sobre avivamento, na história das igrejas. Foi a descida do Espírito, ou o derramar do Espírito Santo sobre os discípulos, e é onde a igreja se inicia. Algo que a gente já tem falado há algum tempo, Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Amém? Algumas coisas que a gente precisa começar a compreender e mudar a ideia do que foi o derramar do Espírito Santo naquele momento da história. Do que foi a descida do Espírito Santo naquele momento da história da igreja. Já havíamos falado no culto passado que a palavra testemunha, ela vai originar lá no grego de mártir, e aquele que vai morrer por uma causa. Então, naquele momento da história, Deus estava capacitando homens para que morressem por causa do Evangelho. Amém? Um dos textos, se você só quiser anotar, não quiser abrir, depois nós vamos meditar mais no livro do profeta Joel, tá? Mas se você quiser anotar, 2 Coríntios 4:12, Paulo vai dizer assim, no finzinho do versículo: para que em nós opere a morte, para que em vocês ou para que em outros opere a vida. O apóstolo Paulo entendeu o propósito do Espírito Santo. Ele entendeu que se necessário fosse morrer por causa do Evangelho, para que em outras pessoas pudesse surgir ou ser gerada a vida de Deus, Paulo morreria por isso. E foi o que aconteceu. Atos capítulo 2, Atos 2, vou dar uma lida ali em Atos 2, vai falar a respeito da descida do Espírito Santo, Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, o que os discípulos receberam nesse momento da história não foi todo o povo, foram os discípulos que estavam reunidos, aqueles que receberam uma ordem de Jesus para permanecer em Jerusalém em oração até que fossem revestidos do alto de poder. Eles passaram a falar em outras línguas, mas em línguas humanas. As terminações gregas e hebraicas, elas apontam para outros idiomas, ou outras línguas de outros povos, ou línguas de outros países. Então havia um propósito no derramar do Espírito sobre a igreja. Como naquele período da história, o que o texto está dizendo é que em Jerusalém haviam muitos homens de todos os povos debaixo do céu. Para que eles entendessem a mensagem do Evangelho, era necessário que aqueles homens falassem as línguas deles. É como se nós tivéssemos uma igreja cheia de franceses, ingleses, americanos, norte-americanos, Ou sei lá que falam outras línguas aí, japoneses, árabes, mandarim, Quem falou mandarim? Aqueles homens foram capacitados, um a um, com uma língua específica, para que eles pudessem anunciar o Evangelho do Reino. Para que aqueles povos pudessem compreender o que eles estavam dizendo. É isso que o texto de Atos 1 e 2 vai estar falando. Não houve um burburinho sobre a igreja, como talvez para nós muitos foi ensinado durante muito tempo. Não houve. Pega as escrituras, analisa o texto de Atos 1, 2 e 3, vocês vão ver que os homens, em primeiro lugar, eles foram capacitados para morrer com o poder de Deus, depois, por meio do Espírito Santo, para que eles pudessem pregar, e aqueles homens que estivessem em Jerusalém naquela data, eles pudessem entender o que eles estavam dizendo. Ou seja, gerar vida.
avivamento. Foi isso que aconteceu. Tanto é que eles depois vão pegar um pouco mais à frente, Atos 7, eu vou ali 7, 58 e 60, vai falar da morte de Estevão. 7, 58 e 60. Atos capítulo 7, versos 58 e 60. Tá? E lançando fora da cidade, está falando de Estevão, né? Ou apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Interessante que esse Saulo, né, nós sabemos que depois vai se tornar o apóstolo Paulo, ele presencia o poder de Deus sobre a vida de Estevão, morrendo por causa do Evangelho, e Paulo compreende isso, que era necessário morrer. Como é que nós sabemos que o que Estevão estava falando era poder de Deus, era pelo meio do Espírito? Porque ali, se nós vamos pegar lá em Lucas capítulo 23, ele repete as palavras de Jesus no momento da crucificação. Senhor, não lhes imputes esse pecado, eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, eles não sabem o que dizem, né? É o mesmo sentido da palavra que Estevão está dizendo aqui. Então, o poder do Espírito Santo é capacitação para morrer por causa do Evangelho. A partir daí, nós conseguimos entender por que Jesus falou tanto em morte. Por que é tão necessário morrer. Por que é tão necessário carregar a sua cruz. Não é a minha cruz. Eu tenho que levar a minha. Vocês têm que levar a de vocês. Por que isso é tão necessário? Aquele que perder a sua vida em favor de mim, achá-la. Aquele que necessário for morrer por minha causa, é isso que Jesus está dizendo. Então ali o texto de Atos, ele traz uma cronologia, a descida do Espírito Santo, o dom de línguas, que não pode ser confundido com oração em línguas, são coisas diferentes. Esse dom que Deus deu foi para a evangelização, tá? Não é a mesma coisa que oração em línguas, isso precisa ficar claro. Pedro começa a discursar, eles entendem que naquele momento da história devia ter entre 15 a 20 nações ou línguas diferentes em Jerusalém, por causa da festa da colheita, por causa da festa de Pentecostes. Então eram variedades de língua, eram muitos povos falando coisas diferentes, de línguas diferentes. E Deus, eu creio, que aproveitou esse momento da história para começar a difundir o Evangelho. Cada um entendeu na sua língua materna. É isso que eles falam, os povos olham para os discípulos e dizem: olha, vocês não são todos galileus? Como é que eles estão falando na minha língua? E a partir do discurso de Pedro, ele vai citar algumas coisas a respeito do profeta Joel. Onde nós vamos entrar no livro de Joel. Ali, Atos 2, acho que é 16. Deixa eu só conferir aqui. Atos 2, 16 em diante. Mas ocorre o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e servas, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E daí ele continua a mensagem. Aqui Pedro ele está citando a respeito dos últimos dias. E a igreja precisa compreender que nós estamos vivendo os últimos dias. Quando nós falamos de dias, pode ser períodos um período muito longo dentro da cronologia de Deus. Abre aquela imagem para mim, Rodrigo, por favor.
Eu fiz um rabisco ali dos dias, só para que a gente possa visualizar e entender um pouquinho melhor, para ver o que Pedro estava dizendo. Todo mundo consegue ver? Nós já tínhamos falado a respeito disso, e acho que fica bem fácil de entender. Amplia, Rodrigo. Maximiza ali. Isso. Há um cálculo, né, pelas datas bíblicas das gerações e reis, que de Adão até Abraão ocorreu cerca de 2000 anos, tá? De Abraão até Cristo mais 2000 anos, e de Cristo até nós temos mais 2000 anos, mais ou menos, né? Ou 2016 anos. Então, dessa forma, baseado em Salmo 90, verso 4, 2 Pedro 3:8, Pedro ainda vai repetir, né, que para Deus um dia é como 1000 anos. Então se faz um paralelo com a criação em Gênesis. Deus fez a criação toda em 6 dias, descansou no 7º. O dia do Senhor. 6.000 anos do homem, o 7º milênio, o dia do Senhor. Eu consigo ver dessa forma bem clara e simples, algumas pessoas também creem dessa forma, que nós já estamos no 7º milênio, né? E que Jesus está às portas. Isso é muito claro. Se nós estivermos errados, nós vamos ter que esperar mais ou menos, acho que mais 7.000 anos para algumas coisas acontecerem, mas eu acho que não. O que precisamos entender? Que o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, né? Ou seja, essa contagem aparece, ela ocorre a partir de que o homem peca e ele é expulso do Éden. A partir dali começa a contar a cronologia de Deus. Desde o período onde Deus cria todas as coisas, no princípio a terra era sem forma. Dali até o primeiro tempo de descanso de Deus não se tem como calcular. Pode ter passado bilhões e bilhões de anos, não se sabe. Mas a partir de que o homem é expulso, a partir dali começa uma contagem de dias, né, de anos, pelas datas, né, vai aparecer ali, eu não lembro bem ao certo, mas um exemplo, né, Noé gerou a Sete e viveu tantos anos. Sete gerou ao fulano, viveu tantos anos. Se fizer essa conta, vai dar bem aproximada 2.000 anos até Abraão, de Abraão até Cristo mais 2.000 anos, de Cristo até nós mais 2.000 anos. Um período de 6.000 anos, né, o dia do Senhor. Quando o profeta Joel ele fala nos últimos dias, eu separei ali, porque o 7º dia é o dia de Deus. Então esse dia nós não contamos, é o dia de descanso, é o reinado milenar de Jesus na terra, onde tudo vai ser restabelecido. Então restariam, né? Não somente o 6º dia, porque as escrituras são claras, eles citam os últimos dias. Então nós temos o 5º e o 6º dia. Lembrando que o 5º dia começa no fim do 4º, onde o Espírito Santo desce sobre os discípulos lá em Pentecostes, em Jerusalém. A partir dali, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e não foi retirado. Então nós temos 2 dias, ou 2.000 anos, do Espírito Santo agindo sobre os discípulos de Deus ou sobre a igreja. O profeta Joel ele cita isso, né, nos últimos dias. Por que eu peguei sobre o profeta Joel e sobre isso? Porque Mateus capítulo 24, Jesus também cita o profeta Joel. Ele traz essa verdade à tona a respeito do profeta Joel. E baseado nisso, nós temos 2 padrões de condutas da humanidade. Jesus ele faz uma advertência sobre pessoas que vão perecer nos últimos dias. Ele vai dizer, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, veio o dilúvio e levou a todas. Ou seja, pessoas que não vão receber um avivamento, que vão ser levadas pelas águas do dilúvio ou pela ira de Deus. Por outro modo, o profeta Joel ele dá um padrão de conduta de pessoas que vão receber um avivamento nos últimos dias. É isso que eu queria que nós víssemos hoje. Você pode abrir lá no livro de Joel, capítulo 1, verso 1. O livro do profeta Joel são 3 capítulos, nós vamos dar uma olhada em todos os 3.
Talvez para alguns vai ser um culto um pouco longo e chato, como diz o pastor Márcio, mas é interessante a gente entender o contexto, porque nós precisamos entender que quando Deus ele levantava um profeta, é porque ou o juiz, ou o rei, ou o sacerdote não estava fazendo aquilo que Deus mandou que fosse feito. Então Deus levantava alguém do meio do povo para ir lá e trazer todo mundo de volta para o caminho. Alguns pontos interessantes sobre Joel é que nem o próprio livro do profeta Joel fala muita coisa a respeito dele mesmo. Ele está entre os profetas menores. Menores não porque são menos importantes, mas porque simplesmente foram encontrados menos manuscritos a respeito deles. Então ali há uma divisão, na nossa Bíblia há uma divisão, primeiro aparecem os maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, depois vai começar os menores, e Joel está entre os menores. Esse livro também ele não tem uma ordem, ele não tem uma cronologia a respeito dele, mas por alguns dados dentro do livro a gente pode entender que ele foi depois do exílio babilônico, porque o culto no templo, o culto a Deus já tinha sido restaurado. E por alguns outros fatores que vão estar nesses capítulos, a gente consegue entender que foi depois do exílio babilônico. Deixa eu só achar aqui que eu perdi a minha Bíblia. Eu não vou ler todo o capítulo 1, eu só vou dar uma resumida nele. Tá? Então se entende, depois em casa, se você não leu, vamos assumir um compromisso? Diga assim, eu vou ler os 3 capítulos de Joel quando chegar em casa, hoje à noite. Amém? Amém? Se você não leu, leia. Olha, eu acho que não vai dar 20 minutos, 15 a 20 minutos, os 3 capítulos. Tá? Então, nesse período da história, houve uma grande assolação sobre a terra de Jerusalém, uma grande seca, dentro do contexto do capítulo 1, onde toda a agricultura sofreu com isso, todo o sistema econômico de Jerusalém, naquele período da história, sofreu com essa seca, e não bastando a seca, veio uma praga de gafanhotos sobre a nação de Israel. Ali vai separar os gafanhotos em 4 etapas bem distintas, né? O gafanhoto migrador, deixa eu só achar para não dizer para vocês errado. Ali vai dizer no verso 4, tá? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, o gafanhoto destruidor. Ou seja, são 4 fases. Alguns apontam para 4 tipos de gafanhotos diferentes, mas a lógica mais correta seria pensar que são os estágios de evolução do próprio gafanhoto. Ou seja, a fase larval, a ninfa, o gafanhoto jovem e o gafanhoto adulto. É como se o profeta estivesse dizendo, cara, vocês viram que isso estava acontecendo e não fizeram nada? Ou seja, começou com uma praga de uma forma leve, ninguém agiu, veio a segunda fase do gafanhoto, ninguém agiu, veio a terceira, ninguém agiu, veio a quarta, destruiu tudo e vocês continuam não fazendo nada. E a preocupação de Joel, nesse contexto com relação ao culto a Deus, não era somente a economia, não era somente com relação ao que o povo estava sofrendo. A gente vai ver que o profeta, Deus chamou o profeta porque o culto a Deus dentro do templo, ele estava sendo feito de qualquer jeito. O povo já não levava as ofertas de libação, nem as ofertas de manjares. Sabemos o que é libação e manjares? Libação, queridos, eram as ofertas líquidas, nós podemos dividir assim, óleos, vinhos, azeites, manjares, aquilo que era sólido, os cereais, tá? As carnes. Então isso já não era levado mais para o templo. Então os sacerdotes estavam fazendo o culto de que jeito? Se não conseguia cumprir a lei. E os sacerdotes eles estavam indiferentes a isso. Não faziam nada. Baseado nisso, o profeta Joel ele vê essa praga toda sobre a nação e ele consegue ver nisso a mão de Deus sobre a nação. Ele conseguiu ver. Minha Bíblia está mudando de página sozinho. Está aqui. Versículo 5. Ébrios, despertai e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto,
porque ele lhe é tirado da tua boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, seus dentes são como os dentes de leão, a ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca e lançou por terra os seus sarmentos e fizeram brancos. Lamentai a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingido de pano de saco. Cortada está a casa do Senhor da oferta de manjares e libação. Ele vai continuar. Ou seja, ele está dizendo ébrios, né? Bêbados. Chorai porque não estão mais produzindo vinho. E daí ele traz uma continuação sobre o que estava acontecendo. Então o profeta ele consegue ver isso como se fosse a mão de Deus sobre a nação, e a partir daquela assolação que ocorreu naquele tempo, ele projeta o futuro. Uma das coisas que a gente às vezes se perde um pouquinho com relação aos profetas é que a gente não consegue imaginar aquilo que eles falaram vendo aquilo que eles estavam vendo. Ou seja, o profeta, eu consigo entender que o profeta Joel nesse texto, ele viu realmente de forma literal que os gafanhotos fizeram sobre a nação, o que a seca fez, o que o fogo destruiu as plantações, e ele diz, olha, isso aqui é semelhante ao dia do Senhor, ao dia de juízo de Deus sobre a humanidade. Versículo 13 e 14 começa a advertência aos sacerdotes, aos religiosos, aqueles que eram responsáveis pelo culto a Deus. Nós, líderes, nós temos que entender que a primeira advertência de Deus vai vir para nós. Se algo estiver errado com a igreja, primeiro é sobre os líderes. A bronca de Deus sempre foi com os líderes, sempre. Por consequência, o povo também sofria. Mas, historicamente, pode pegar as escrituras e vão ver que é um princípio de responsabilidade. Deus delegou algo para o líder, ele vai cobrar para o líder. A figura do líder, do sacerdote, do rei, do juiz, sempre vai cobrar desse. Depois vai respingar no povo. Então ele vai dizer assim, cingivos de pano de saco e lamentai sacerdotes, uivai ministros do altar, vinde ministros de Deus, do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Promulgai um santo jejum, convocai a assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto, vem com uma assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos, e a casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo? E ele dá consequências sobre uma destruição, desde a semente até aquilo que o povo tinha para comer. O povo estava passando fome já. Tá? E ali na frente o versículo 20 vai falar sobre a assolação dos animais já. O capítulo 2, versículo 28, vamos dar uma olhadinha ali, depois eu volto aqui no 2. Vem a profecia que se cumpre no dia de Pentecostes, ali por meio de Pedro e os discípulos que estavam reunidos. E acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Isso vai se cumprir nas cartas de Apocalipse. Ou seja, o profeta Joel ele traz uma visão apocalíptica daquilo que viria sobre a humanidade, sobre o juízo de Deus, e ele assemelha o que estava acontecendo com o povo, com o que vai acontecer. O capítulo 13 de Joel, verso 12 e 13. O capítulo 13 vai falar do juízo já de Deus. É como se Deus chamasse todos os povos para uma guerra.
Lendo o capítulo 13, vocês vão entender que Deus ele vai estar chamando o povo para um local específico. Levantem-se nações, verso 3:12, tá? Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá. Ou seja, há uma referência sobre uma batalha que já havia acontecido, vai estar ali em 1ª ou 2ª Crônicas, não lembro bem o local, mas entre 1ª e 2ª Crônicas vai estar o relato sobre a batalha de Josafá. E o profeta usa algo que aconteceu no passado para falar sobre o futuro. E é no mesmo local que aconteceu a batalha do passado que vai acontecer a batalha apocalíptica do futuro, tá? Não o que dizem que seria a batalha do Armagedon, né, que seria o fim de tudo, mas sim o vale do Armagedon. O Armagedon não é uma situação, e sim um lugar onde vai acontecer a última grande guerra, né? Ou eu creio que a 4ª Guerra Mundial, né? A 3ª ainda está por vir, mas eu creio que é a 4ª. O vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações de redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra temerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, em Jerusalém, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Depois ele vai falar sobre a restauração de Israel, restauração da nação, tá? Abre lá Apocalipse capítulo 14. É estranho a gente falar de avivamento e falar de morte, né? Mas sem morte não há avivamento. Apocalipse 14, verso 19. Eu vou ler desde o dia do 17, tá? Por que nós compreendemos que Jesus cita, né, que aqueles que vão perecer, assim como foram nos dias de Noé, veio o dilúvio e levou a todos. Por que nós podemos crer, né, que aquela visão que nós tínhamos do arrebatamento não é daquela forma que nós vimos? Porque nesse contexto aqui diz que aqueles que vão ser levados, eles vão perecer, eles não vão ser salvos. E a vindima, esse texto da vindima, baseado na profecia de Joel, deixa claro isso. Ele vai dizer ali a partir do 17: Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu indo do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz o que tinha a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou no grande lagar da cólera de Deus. Lembra que o profeta Joel falou sobre o lagar, que o lagar estava cheio? E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, para nós fica claro que aqueles que têm uma conduta de vida, que pensam só em si, que não amam a Deus em cima de todas as coisas, esses vão ser atraídos para um local chamado Vale de Josafá, e lá serão pisados. Eu não sei o que significa para nós, né, ou para Deus, o que seria serem pisados, mas imaginando num grande tacho de uva, que é um tacho de madeira, que é um lagar onde se faz uva, que se põe as uvas todas ali dentro, e um homem meio pesadinho, né, forte, entra ali para pisotear até que as uvas sejam todas esmagadas para que se produza vinho. A gente pode entender o que vai acontecer com aqueles que não amam a Deus nesse dia de juízo, predito pelo profeta Joel. Então nós temos que ter esse entendimento que essa conduta não pode haver no meio do povo de Deus. E essa mensagem precisa ser passada adiante. De que aqueles que pensam só em si, comem e bebem, estão preocupados com somente a sua pessoa, vivem para si,
não vivem para Deus. Estes vão perecer. Voltamos lá para Joel. Volta lá. Joel capítulo 2. Agora vai ficar legal que nós vamos falar de avivamento agora. Agora vai ter vida. Amém? Do 12 em diante, vai falar de uma conduta, um padrão moral de conduta de pessoas que vão, ou que já estão recebendo de Deus este avivamento. Aquilo que o profeta Joel falou, que nos últimos dias derramarei do meu espírito, aquilo que Jesus cita em Mateus 24, e que Pedro vai falar ali em Atos 2, é para pessoas que têm essa conduta de vida. É isso que o profeta está dizendo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Vou repetir de novo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Primeira característica de uma pessoa que vai ser avivada por Deus. Ela é convertida de todo o coração a Deus. Todo. Não é uma parte do coração. É todo o coração. Se nós não temos isso, nós temos que correr atrás disso. Nós temos que buscar isso. Essa conversão. Se nós olharmos o que Pedro falou ali em Atos capítulo 2, aqueles que estavam e entenderam a mensagem de Pedro, eles olham para Pedro e dizem assim, Pedro, tá, com isso tudo que tu falou para nós, o que nós vamos fazer agora? E Pedro diz, arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom de Deus. Vocês lembram que o Marco pregou alguns dias atrás sobre a graça? O que Paulo vai falar em 1 Coríntios lá? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de... Então o dom de Deus que Pedro fala ali em Atos não é orar em línguas do Espírito Santo. O dom de Deus que Pedro fala que nós receberíamos é a salvação por meio da graça. Isso é avivamento. Isso é vida. Estar em Cristo. Vida eterna, redenção. Não importa o que vamos sofrer hoje, mas nós estaremos com Ele. É isso que eles estão dizendo. Então nós precisamos nos converter de todo o coração a Deus, com jejuns. Eu não vou constranger ninguém, tá? Mas eu quero que você pense. Você tem o hábito de jejuar? Pelo menos uma vez por semana, não agora porque nós estamos no propósito, mas fora do propósito, pelo menos uma vez por semana. É tempo de começar. A gente sabe que dentro do judaísmo, eles todo sábado é o dia de jejum deles, né? É o dia santo onde eles se dedicam só à oração. É o dia deles, o Shabat. Então, pelo menos uma vez por semana, nós deveríamos estar rasgando o nosso coração, jejuando, com pranto e choro diante de Deus, clamando pela misericórdia de Deus. Verso 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O profeta está dizendo, cara, está na hora de acabar com a aparência. O que os outros veem de vocês não importa mais. Porque o sacerdote, quando ele queria demonstrar para o povo que ele estava contrito de coração, que ele estava arrependido, ele rasgava as vestes, tocava cinza na cabeça. E o profeta está dizendo, cara, chega disso. Deus precisa de um povo que tenha o seu coração quebrantado. Deus quer o coração. Muitas vezes nós vivemos de atitudes diante de Deus. Nós temos um ritual para entrar diante de Deus. Nós temos um
um ritual de oração. Agora primeiro eu vou agradecer, depois eu vou cantar, depois eu vou fazer isso. Eu tenho que orar meia hora todos os dias, eu tenho que ler 3 capítulos por dia, eu tenho que fazer isso, eu tenho. Rituais. E Deus quer o nosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Até aí, queridos, até aí era uma direção para os sacerdotes, agora entrou o povo na história. No verso 16, congregai o povo. Por que nós temos que andar juntos, na mesma direção, no mesmo sentido? É o que o Paulo vai dizer na carta aos Coríntios. Rogo-vos, irmãos, que estejai todos na mesma disposição mental, no mesmo parecer, falem todos a mesma coisa, porque há uma necessidade de congregação. Hebreus capítulo 10 ou 12, eu não vou lembrar, ele vai falar que nós não podemos agir como alguns que vão deixar de congregar nos últimos dias. Não querem se envolver com pessoas, não querem andar junto. Não querem ser só, é eu e Deus. Eu me entendo com Deus e isso basta e o resto não me importa. Não. Aqui o profeta está dando uma direção. Congregai o povo. Santificai a congregação. Como é que nós somos santificados? Como é que nós somos santificados? Palavra, Rose. Palavra e mais palavra. Nós precisamos de palavra. Por isso que você fez um acordo com Deus, eu vou dizer uma aliança, que você vai chegar em casa e você vai ler os 3 capítulos de Joel. Amém? Porque nós precisamos da palavra. Esses dias eu trouxe um estudo para o pessoal do ministério sobre os fundamentos da reforma, sobre o que nós como igreja evangélica, nós nascemos e nós temos um pezinho na reforma de Lutero, eu posso dizer assim. Eles começaram assim: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. Os 5 fundamentos da reforma. Somente a Escritura, nós não precisamos de nenhum outro livro. Nós podemos ler outros livros, mas as Escrituras, a Bíblia, ela tem que ser base para tudo na nossa vida. A Bíblia, somente a Bíblia. Nós precisamos das palavras, querido. Eu não ia falar, mas eu vou só dar uma pincelada. O verso 15, tocai a trombeta em Sião. Isso está associado ao cumprimento profético das festas sobre a vida de Jesus. Lembra que nós já falamos sobre isso no Tadel, falamos sobre isso no culto? A gente é um pouco repetitivo, mas é bom lembrar sobre isso. Lembra das festas, as 7 festas judaicas, as principais, que estão associadas à vinda, à morte de Jesus, à ressurreição e à sua segunda vinda? Primeiro, qual é? Alguém lembra? Primeira festa? Quando é que Jesus morreu? Qual festa era? Páscoa. A segunda? Pães ázimos, primícias. A quarta, Pentecostes, que é quando aconteceu ali no livro de Atos. Depois, trombetas, o dia da expiação e a última grande festa que eu creio que estaremos todos lá, tabernáculos. Tá? Eu até alguns dias atrás eu acreditava que até Pentecostes Jesus tinha cumprido, porque eu não tinha observado um detalhe no texto, no livro de Hebreus.
E eu passo a mudar de ideia com relação a isso. O livro de Hebreus deixa muito claro que, principalmente o capítulo 9, ele fala, o autor de Hebreus ele vai citar sobre a estrutura terrena, sobre o tabernáculo terreno, sobre tudo o que acontecia. Ele vai dizer, olha, havia um templo, havia uma mesa, havia um santuário, havia um véu, ao qual o sacerdote entrava ano após ano, oferecia sacrifício por si e pelo povo. Porém, esse sacrifício não deixava nem ele nem o povo perfeito, porque no ano seguinte ele tinha que fazer isso tudo de novo. Mas Cristo, sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, ofereceu o seu sangue e entrou no santuário celeste e está sentado à direita do Pai, à direita de Deus, ele está lá. Isso é o cumprimento do dia da expiação. Porque o dia que o sacerdote entrava no templo, entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, era uma vez por ano, no dia da expiação. Então eu consigo entender que Cristo ele está no santuário celeste, nos céus, fazendo expiação pelos nossos pecados, por meio do seu sangue. É isso que o sacerdote terreno fazia. O sacerdote ele sacrificava o animal, aspergia lá, né, sobre os utensílios, fazia todo um ritual, entrava no Santo dos Santos, mais lá atrás daquele véu que se rompeu, permanecia ali até Deus liberar ou um juízo ou uma bênção sobre o povo. Enquanto isso acontecia, o povo estava em silêncio, esperando para ver o que Deus ia falar. Jesus ele está num tabernáculo celestial. E quando, da mesma forma que o sacerdote, o sumo sacerdote, né, saía do tabernáculo terreno, anunciava ou o juízo, né, ou a bênção de Deus sobre o povo, ele chamava todo o povo para que se desse início à festa do tabernáculo. Como é que isso se dava? Com o som de trombeta. E Paulo vai dizer assim, ao soar da última trombeta, nós seremos arrebatados nas nuvens com o Senhor. Então eu creio, eu já começo a crer que não são mais 3, apenas uma. Apenas uma festa para que se cumpra. Amém? Então ali, eu só vou resumir porque senão a gente vai passar muito do tempo. O capítulo 2 ele vai dar alguns itens, se você quiser anotar. Primeiro, nós precisamos nos converter a Deus de coração. No culto passado o pastor Márcio usou esse termo sobre Pedro. Pedro já andava com Jesus há muito tempo e Jesus olha para Pedro, olha Pedro, quando tu te converter, pensa nisso. Os caras fazendo sinais ao lado de Jesus e Jesus olha para eles, olha, quando tu te converter, Pedro. Então nós precisamos nos converter de todo o coração a Deus. O segundo ponto, rasgar o coração. Isso está associado à confissão de pecados. Se humilhar. O que mais tem matado o povo de Deus dentro da igreja, gente, não é a prática do pecado. E vocês vão olhar para o Beto e vão dar pedrada no Beto. Mas é o orgulho de não confessar. Talvez nós estejamos com um baldinho cheio de pecado para confessar e estamos ali sendo moídos, atormentados por espíritos malignos só porque não temos a humildade de confessar pecado. Chegar e dizer, olha, eu errei, perdoa. Somente confessar. Terceiro, fazer um santo jejum. Não é uma santa dieta, um santo jejum. Não é simplesmente ficar sem comer. É tirar um período realmente de busca para Deus. O quarto, congregar. Não podemos deixar de congregar. Aproveitem os TADEs, aproveitem as células, aproveitem os discipulados, congreguem, estejam juntos. Estabeleçam vínculos. Estabeleçam. Depois o profeta ainda vai dizer assim, ajuntai os anciões, reuni as crianças.
Ou seja, são todas as idades. Glória a Deus que nós temos um trabalho com crianças na igreja, que as crianças são ministradas com a palavra. E por último, há uma convocação aos sacerdotes. Chorem os sacerdotes. Vou voltar ali em Atos capítulo 2. Atos 2,17, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. É muito claro. Desde o Antigo Testamento, um povo sem profeta perecia. Então há um propósito do derramar do Espírito de Deus sobre a igreja nos últimos dias. Não é uma festa avivada evangélica gospel, não é isso. A restauração do ministério profético ou de profetas na casa de Deus é uma necessidade para um propósito específico. Há uma necessidade para isso. Tanto que o apóstolo Paulo ele deixa claro que o dom de profetizar é superior ao dom de línguas, se nós fôssemos olhar para um outro contexto. Então haverá um derramamento, haverá avivamento sobre a igreja, já tem ocorrido, mas para um propósito específico. Para que isso ocorra sobre nós, para que haja esse derramamento do Espírito sobre nós, é necessário fazer tudo aquilo que o profeta Joel falou nas Escrituras no capítulo 2. Quem não se converte de todo o coração, não há um avivamento sobre essas pessoas. Quem não consegue rasgar o coração, não vai ter um derramamento do Espírito. Não vai. Quem não está disposto a congregar, por que Deus vai derramar isoladamente do Espírito dele um dom de profecia para alguém que não quer fazer com que o corpo cresça? Porque essa é a função do profeta. Para o crescimento do corpo de Cristo. Por que Deus vai liberar algo sobre alguém que não quer edificar o corpo? Alguém que não quer congregar, não quer estar junto? É uma necessidade para os nossos dias. Eu sei que nós temos falado sobre avivamento, temos lido sobre avivamento, temos estudado sobre avivamentos, mas nós precisamos de fundamentos para que haja um avivamento. E esses fundamentos são esses: conversão, coração rasgado, jejum, oração, pranto, lamento, choro, congregação. Eu creio que sem isso, nada vai acontecer sobre a igreja. Agora, com isso, a vida de Deus manifesta em nós vai alcançar outros lá fora. Amém? Fica de pé. Nós vamos orar.